No dia mais claro, na noite mais densa, você está aqui na nossa presença. Saudações, leitores e leitoras da Panini, sejam bem-vindos a mais um PaniniCast. Vamos falar de Lanterna Verde, Roberto. Lanterna Verde, um dos maiores heróis da DC. Vários dos maiores, eu diria, porque é uma tropa de lanternas verdes que estamos habituados, né? Exatamente, a gente vai aproveitar aqui, ó, vocês podem ver agora, estamos com um cenário verde com os quadrinhos da DC e do Lanterna Verde, porque vai estrear a série do Lanterna Verde na HBO. Então vamos falar um pouquinho, porque a Panini tem vários lançamentos que estão em curso e anúncios que foram feitos no Lanterna Verde. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Exatamente. Então, se você quiser ficar ligado, lembra de ir no site da Panini, panini.com.br, e seguir a gente nas redes sociais. Deixa o seu like no vídeo, seu comentário também, e aproveita o comentário para indicar publicações do Lanterna Verde pra gente. O que você gostaria que fosse publicado aqui do Lanterna? Várias coisas a Panini lançou esse ano, ou vai lançar ainda este ano, mas 2027 está aí batendo na porta. Eu sei que você vai falar, nossa, Mir, é agosto ainda. Sim, já começaram as conversas, então precisamos saber o que você quer ler do Lanterna Verde, avisa pra gente aí. Mas, Roberto, vamos começar a falar do Lanterna aí, porque eu vou, assim, tirando a trindade da DC aqui, Superman, Batman, Mulher Maravilha, que eu adoro claramente, mas tem dois outros personagens da DC que eu curto muito. Um é o Flash, por causa de toda aquela mitologia do Flash e tal, e Lanterna Verde, porque todo esse negócio de space opera, a tropa dos lanternas, eu sou fãzaço disso. Mas Lanterna Verde começou lá na década de 40, né? 40. Com uma Lanterna Verde bem diferente, o anel energético era de magia, não era de tecnologia, né? Como foi feito depois no reboot da Era de Prata e tal. E a Lanterna Verde com uma roupa vermelha, uma camisa vermelha. Aliás, criadores do Lanterna Verde tem o Martin Nodwell e o Bill Finger, que é o co-criador do Batman também. Curiosidade, né? Era o Alan Scott, mas na Era de Prata surge essa versão que a gente já conhece mais do Lanterna Verde, que é o Hal Jordan. Ele surge em 1959 e ele muda, né? A gente sai da fantasia pra ficção científica. Então já não é uma lâmpada mágica, com poderes meio flamejantes, você passa a ser uma polícia intergaláctica, tá destinada a proteger o universo. Então você tem esses seres que são os guardiões, que cuidam do universo, e tem a tropa, que você tem que ser digno de fazer parte dela. Um alienígena que dá ela pro Hal Jordan, né? O Anel, que é o Abinsu. Aquilo que a gente sempre brinca aqui no PaniniCast de sair de um gênero para o outro. Então, ali na década de 50 e 60 já vai para ficção científica. O que é uma expansão absurda na mitologia do Lanterna, né? Porque não é mais uma coisa contida. Você tem uma coisa espacial. Existem milhares de lanternas verdes. O Hal Jordan é só uma lanterna verde da Terra. É. Mas existem vários outros. Inclusive, na própria Terra tem uns 4 ou 5. Agora, sim, depois a gente vai falar um pouco disso. Depois vieram outros. Mas no início era o Hal Jordan. Tudo isso vem naquele movimento da Era de Prata, quando o Flash deixou de ser... também foi reformulado, virou o Barry Allen e tudo mais. Os outros heróis reformulados, um deles foi o Lanterna Verde e aconteceu tudo isso. Inclusive, a gente fala de outros Lanternas Verdes que muita gente pensa que esse personagem é mais novo, mas o Guy Gardner, que está presente no universo cinematográfico da DC e ficou mais famoso na década de 80, ele surge na Era de Prata em março de 68, mais precisamente na edição Green Lantern de 59, e muita gente pensa que ele só surgiu nos anos 80, pós-crise, mas ele é um personagem da Era de Prata, que inclusive quem quiser conhecer mais, nós vamos publicar essa fase aqui no Brasil. A gente vai lançar o DC de Prata Lanterna Verde. A gente vai lançar algumas coisas daquela era do Lanterna Verde. Uma delas é DC de Prata Lanterna Verde, que são as primeiras histórias em ordem cronológica do Hal Jordan como Lanterna. É a reformulação que a gente estava comentando agora há pouco. Então vai ter essa edição especial. Mas também está em pré-venda o melhor da DC, Lanterna Verde, o outro Lanterna Verde, que pega já uma fase um pouco mais adiante, na década de 60 do Lanterna, que tem a primeira aparição do Guy Gardner. E aí aparece, como seria se fosse o Guy Gardner que tivesse sido escolhido ali para ser o Lanterna Verde da Terra e tal. Ele é introduzido ali e depois vai ganhar força na década de 80. Ele aparece em crise, mas pós-crise, e principalmente na Liga da Justiça Internacional, que já tem uma pegada de humor um pouco diferente do que tinha feito originalmente, mas desde lá. Mas isso é importante que tu falou, da questão dos anos 80 mudar tudo, que é quando a gente chega nesse reboot geral que a DC faz, que é a Crise nas Infinitas Terras, que já estava ali, a cronologia, muitas terras confuso, reinicia tudo, e aí você começa meio que limpo, a tropa já um pouco mais estabelecida, porque você já tinha tido também a apresentação do Jon Stewart um pouco mais anteriormente, e depois dos anos 80 você já tem o Hal Jordan, o Guy, como tu mesmo falou, aparecendo
no Gibi da Liga da Justiça Internacional, que também está tendo edições sendo publicadas pela Panini, em volumes de luxo, muito bonitos. E é ali que o Guy ele se destaca. Seu valentão. A gente está republicando toda a fase da Liga da Justiça Internacional em encadernados de capa dura. Então, vocês podem acompanhar o Guy Gardner nessa coleção. Assim como ele fez com todos os heróis que reformulou depois de crise, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, todos eles foram reiniciados, a mesma coisa aconteceu com o Lanterna Verde. Sim. Então, teve uma nova série do Lanterna Verde com o Hal Jordan. Não foi comparado com os outros, não fez tanto sucesso assim. Tanto que no início da década de 90, teve aquela fase que a DC matou o Superman, aleijou o Batman, Mulher Maravilha mudou, Diana deixou de ser Mulher Maravilha, enfim, várias coisas aconteceram. O Arqueiro Verde morreu também e tal. Com o Lanterna Verde, a DC aproveitou a saga da morte e retorno do Superman, né? Porque o grande vilão do retorno do Superman destrói Coast City, que é a cidade do Hal Jordan. Ele enlouquece com isso e ele... Como não deixaram, os Guardiões não deixaram o Hal Jordan recriar a cidade dele, ele se rebela, mata toda a tropa e vira um vilão do universo DC, que é o Parallax. Sim. E aí, essa história faz parte do quadrinho que a gente anunciou agora no primeiro Compendium, que é a origem de Kyle Rayner. Então, pro Hal Jordan virar vilão e destruir a tropa, a DC traz uma única pessoa que vai virar um Lanterna Verde único no universo. Em vez de uma tropa inteira, é um só. Essa pessoa da Terra, o Kyle Rayner, que é um desenhista. É muito legal porque o anel transforma os pensamentos em objetos e tal. E ele, como desenhista, é muito mais criativo do que o Hal Jordan ou outros Lanternas Verdes. E olha o ciclo se fechando aí, porque você começa com só um Lanterna Verde, sem ligação com nada, vira uma tropa, e aí nos anos 90 o Hal Jordan mata toda a tropa, volta a ser só um Lanterna Verde, mas o Hal Jordan ele não sai de cena. Não. Ele continua como um vilão conhecido como Parallax, que tem a questão da saga Zero Hora, em que ele é importante. Ele é o vilão principal da Zero Hora. E tem muita gente que acha que é ali que ele morre, né? Depois ele vai virar, mas tem uma saga que saiu no Brasil já, mas nunca foi republicada até aqui, Samir. É porque assim, transformar o Hal Jordan em vilão foi uma coisa bem polêmica na época, porque é um dos principais heróis da DC que vira vilão e mata todo mundo. Então, depois da Zero Hora ali, a DC começa um ciclo de redenção do Hal Jordan. Então, primeiro acontece uma saga chamada Noite Final. Que é muito boa. Que é bem legal essa saga, que no final o Hal Jordan se sacrifica para salvar a Terra. E, depois disso, tem uma saga chamada Dia do Julgamento, em que continua essa jornada do Hal Jordan, agora morto, então é a alma do Hal Jordan, em busca de redenção, que ele se liga ao espectro. Ele vira o novo espectro do universo DC. Sim. Então, olha quanta coisa já foi feita com o Hal Jordan, não é pouco não. E por curiosidade, Roberto, a Panini abriu pré-venda para Dia do Julgamento, já está no site da Panini. Essa saga será publicada. Também vamos publicar a Noite Final. Isso ainda não foi anunciado. Falando aqui a primeira vez. A data ainda anunciaremos posteriormente, mas esse grande arco de redenção do Hal Jordan também a gente vai trazer em breve. Sim. E tem uma pequena ligação, Dia do Julgamento, que é uma das primeiras histórias que o Geoff Johns escreve para DC. Sim. Ele que se tornaria, acho que discutivelmente, que o maior escritor do Sem Lanterna dúvida. Verde de todos os tempos, que a gente tem essa saga do Lanterna Verde, que é justamente trazendo o Hal Jordan de volta, renasce ele, volta a tropa, voltam os Guardiões. Então, assim, tudo que estava acontecendo na Era de Prata, até a crise, um pouco depois dos anos 90, Aqui, ó. volta. Aí, a belíssima. A Isso aqui é capa do bonito Alex demais. Ross. A saga do Lanterna Verde é dedicada à fase do Geoff Johns. Então pega ele deixando de ser espectro, voltando a ser Lanterna Verde, refundando a tropa dos Lanternas Verdes. E eu falo sem medo, assim, desde a Era de Prata, com a origem do Hal Jordan e a introdução da tropa e tal, o que o Geoff Johns fez no Lanterna foi a maior expansão de mitologia do personagem de todos os tempos. Diferentes tropas, os aspectos diferentes de cores, a tropa Sinestro, tudo isso fez sagas memoráveis, participações importantes do desenhista Ivan Reis brasileiro nessas sagas. Noite Final é excelente, Guerra dos Anéis é excelente. Então, assim, foi uma reformulação que trouxe o Lanterna de volta de uma maneira muito forte, assim. E tem algo que o Geoff Johns faz que acho que é importante pra série que vai sair, né? Que tá motivando a gente a fazer esse vídeo mais temático, que a gente tem a volta da tropa, como a gente brincou, tem vários Lanternas Verdes na Terra, então você tem mais interação entre eles, que é algo que vai ter nessa série dos Lanternas, pelo que a gente tá vendo, essa interação entre dois Lanternas Verdes da Terra, mas que também tem inspiração de outro quadrinho que a gente já publicou, né? Que é bom a gente comentar sobre isso, porque
A série será Hal Jordan com o Jon Stewart. Sim. Jon Stewart é um Lanterna Verde que a gente ainda não tinha comentado antes nesse programa, a gente guardou para falar nesse momento da série, porque ele será um dos protagonistas da série da HBO. Na década de 70, o Lanterna Verde teve uma fase muito importante com o Arqueiro Verde, que era roteiros de Dennis O'Neil e arte do Neil Adams, em que eles pegam esse personagem que vive tanto no espaço, aventuras cósmicas, traz ele para a Terra e o arqueiro mostra para ele. No caso, eles viajam pelos Estados Unidos e mostram todas as dificuldades da população, o que acontece no interior dos Estados Unidos, temas como racismo é abordada, e também isso pega muito a parte do Jon Stewart. Jon Stewart que foi o primeiro super-herói negro da DC, criado em 71, se eu não me engano. Dezembro de 71, justamente em Lanterna Verde. Exatamente. E você vê DC publicava quadrinhos dos super-heróis desde 38 com o Action Comics número 1 Superman. Só foi ter um herói negro em 71. A mudança da sociedade americana na época, a importância começou a ter, e esses assuntos serem trazidos para os quadrinhos. E o Lanterna é parte fundamental disso. Sim. E isso, o Jon Stewart continua ganhando importância. Na década de 90, ele é o Lanterna Verde da série animada da Liga, por exemplo. Não é o Hal Jordan, nem o Kyle Rayner, é o Jon Stewart. Exatamente. E agora ele vai ter um papel fundamental nos cinemas com os filmes da DC e a série do Lanterna. E a gente publica as histórias do Jon Stewart também na revista mensal do Lanterna Verde, por exemplo. Tem histórias que são dedicadas somente ao Jon Stewart, com desdobramentos bem interessantes. São quadrinhos que você acompanha, a mensal e a saga. E a gente dá um destaque também pro Lanterna Verde Terra 1, que saiu no formato DC de bolso, porque pelo que a gente viu da série até agora, um pouco do uniforme, muita inspiração, tá inspirado aqui. O próprio James Gunn, né, que tá conduzindo esse novo universo. Sempre quando ele faz uma divulgação da série, ele coloca alguma imagem desse quadrinho. Então você ainda não assisti, não sei o que vai ter na série. Então. Não temos informação privilegiada. Aproveitou e trouxe para os leitores brasileiros. Esse DC de bolsa reúne as duas graphic novels, né? Exato. Lanterna Verde Terra 1, volume 1 e volume 2. Exato. Ficção científica moderna, né? Que é diferente daquela época. Mas para quem quiser saber tudo que a Panini tem de Lanterna Verde, é só ir no nosso site, panini.com.br, e ficar ligado nas nossas redes sociais, que a gente divulga tudo na pré-venda, tudo que a gente for vender para você, ou com detalhes e tudo mais. E você que quer ver a série do Lanterna Verde, como eu sei que a gente quer ver, Samir, deixa nos comentários aí o que você quer ler de Lanterna Verde. Acesse o site da Panini, veja todos os lançamentos do Lanterna Verde, já faça aí sua compra dos quadrinhos que estão em pré-vendas, porque está chegando muita coisa legal do Lanterna de diferentes eras, então vai agradar para quem gosta da Era de Prata, quem gosta da Era Moderna, quem é noventista, enfim, várias eras diferentes do Lanterna Verde. Beleza, pessoal? Combinado? Aproveite as leituras, acompanhe o canal da Panini aqui no YouTube, deixe seu comentário aqui sobre outros quadrinhos do Lanterna que você quer ver, porque a gente volta em breve também para falar de outros lançamentos, outras publicações, certo, Roberto? Exatamente, Samir. Então agradecemos a audiência e até a próxima. Isso aí, pessoal. Um abraço. Fui.